Olá, amigos, boa tarde. Apenas um pequeno comentário. O Papa Francisco sempre nos surpreende, positivamente, logicamente, pois ele acaba de declarar que defende a união civil homossexual. É extremamente corajoso, é extremamente liberal, é verdadeiramente um grande Papa. Ainda bem que ele disse numa entrevista para o Camarote, logo no início do seu papado, que o Papa é argentino, mas o Deus é brasileiro, fica tudo bem. Entre aspas, né? Logicamente com a simpatia de sempre. Como nos surpreende esse Papa positivamente. E quem não sabe que a união sexual homoafetiva precisa ser protegida, precisa ser amparada, tem que reconhecer. Então, na igreja preconceituosa, historicamente, que continua e faz parte de muitos dos seus mistérios, é preciso se abrir um pouco. E esse é o Papa capaz de trazer algum conforto. Ele reconhece a necessidade da união civil homossexual, de ser reconhecida essa união civil. Eles também têm direito à família, diz o Papa. Os homossexuais, homoafetivos, enfim, que é a impressão que ele usou, merecem uma família. Também têm direito a ter uma família. Esse significado, essa manifestação é extraordinária do Papa. É o início do caminho, do reconhecimento universal. Nós precisamos proteger, amparar, eliminar a discriminação que se tem feito demais contra a homofobia. Enfim, contra os homossexuais. Logicamente que nós temos caminhos a percorrer, mas que a sociedade tenha essa compreensão, tenha esta visão, que comece desde cedo. Por quê? Eu tenho notado e falo nas minhas palestras por aí, que infelizmente a gente nota demais preconceito homofóbico na juventude, na adolescência. Significa dizer que estão recebendo em casa, nos seus lares, uma formação inadequada. E os jovens que são tão liberais, nos últimos anos, eu tenho dito, têm se mostrado os mais radicais, discriminando a homofobia, a homossexualidade. Veja bem, então nós temos uma dificuldade que começa lá cedo, demais. Precisamos ter o conceito e a preocupação com o preconceito, eliminar esse tipo de preconceito, reconhecer a dignidade humana, independentemente da opção sexual. Eu tenho dito sempre que nós vivemos numa sociedade pluralista, que cada um tem o direito de ser o que quiser. Ninguém tem o direito de censurar ninguém. Cada um escolhe a sua vida, os seus destinos, as suas preferências e devem ser respeitados. Nós fazemos parte do Estado Democrático de Direito, onde todos têm o direito de escolha, têm a liberdade de querer o que quiser, de ser o que quiser, de assumir os seus destinos, a sua vida, a sua opção sexual, os seus desejos de toda ordem. E tem que ser respeitado. Nós não precisamos gostar disso, daquilo. Nós temos o dever de respeitar a opção do outro. E isto é um compromisso, é uma garantia constitucional também. Então nós temos que começar cedo, começar divulgando nas nossas casas, nas nossas crianças, nas escolas, o respeito à dignidade humana, o respeito do direito de ser diferente, o respeito da escolha de cada um de ser e de ter a opção sexual que quiser, respeitando a nossa liberdade, o nosso direito de pensar diferente. Mas nós temos a obrigação de respeitar as escolhas que as pessoas fazem, exatamente porque fazemos parte de uma sociedade pluralista. Claro que a CNBB está restringindo a interpretação que dá ela própria para as manifestações do Papa. Logicamente, o Papa não falou em casamento, em matrimônio, até porque nem a nossa lei civil, que reconhece a união homoafetiva, não transformou isso em casamento. Ela equiparou, que é diferente. Pois bem, então nós temos algumas preocupações muito grandes nesse sentido de divulgar, de defender esses direitos. Os nossos semelhantes, cada um tem as suas opções, cada um tem as suas escolhas e luta por elas. Eu discordo disso ou daquilo, eu posso não concordar com aquilo ou isso, mas eu defendo o direito de todos de escolher livremente os seus caminhos, os seus destinos. O Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo, andou tomando uma decisão, a meu juízo, equivocada.
Ou seja, jogando para a torcida, vamos dizer, uma expressão é minha, eu respondo por isso, o Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia ao crime de injúria, aos crimes contra a honra, enfim, de uma certa forma, procurou criminalizar uma conduta sem lei anterior que o defina. Isto é uma jogada para a torcida, por quê? O Supremo sabe que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, muito menos se pode criar crime por decisão judicial. Ora, se o Supremo reclama que o Congresso não editou uma lei, não tem o direito de afirmar que, enquanto não houver uma lei, vai equiparar a homofobia a outros crimes. Isso não existe. O Supremo sabe disso, mas jogou para a torcida. Não haverá, tenho certeza, nenhuma denúncia por crime de homofobia por decisão judicial. Que o Ministério Público capture o crime baseado nessa interpretação. Logicamente, foi uma ironia, um equívoco lamentável do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem o direito de errar por último, como se diz, mas não tem o direito de errar tanto, não de criminalizar conduta sem lei. Isso não existe no Estado Democrático de Direito, não existe sob o império da nossa Constituição. Pois bem, é uma mensagem para todos, para a gente só refletir um pouco, mas principalmente em cima do que diz o Papa, da concepção, da reflexão. Claro que se recebe com reservas, que é assim que os cardeais estão recebendo, assim que a CNBB está interpretando, restritivamente. Mas o fato está aí. Isto é uma realidade de uma importância extraordinária, mundialmente, que o Papa Francisco venha, na sua simpatia, na sua simplicidade, reconhecer a necessidade que essas pessoas têm de integrar em uma família, reconhecer eles como membros de uma família, inclusive a igreja sendo receptiva a isso. Então, cumprimento o Papa Francisco. Ô Papa Francisco, que pena que você é argentino, mas a gente se satisfaz com você sendo argentino, um grande argentino, diga-se de passagem, e já que diz que Deus é brasileiro, a gente compensa essas coisas. Um grande abraço a todos, uma satisfação. Espero que concordem com as minhas críticas, as minhas considerações, mas eu preciso defender essa ideia, preciso ajudar a divulgar, porque é demais a repercussão imensa da homofobia. Esse pessoal discriminatório, assim, sem fundamento, sem argumento, sem sentido, ignorando o direito do ser humano, a dignidade das pessoas e o nosso texto constitucional. Muito obrigado, um bom final de semana.